Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre ortografia, certo? Eu vou usar como base da aula as páginas 14 e 15 do livro didático, volume 2. Nós vamos falar sobre ortografia e especificamente sobre o uso de S, dois S's e C com cedilha. Eu vou pedir para vocês, depois de lerem a tirinha da página 14, posso ler com vocês aqui? Vou pedir, na verdade, para que vocês, ao assistirem o vídeo, já tenham tentado resolver os exercícios, tá certo? E eu vou focar naqueles que são especificamente sobre ortografia, para que o vídeo não fique muito grande. Classe. A lição de casa era descobrir o que significa genética. Wilberforce, o que você descobriu? Vou ler o sobrenome do rapaz, vamos lá. O meu pai disse que genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Dá um tempo aí para vocês pausarem o vídeo para rirem da tirinha, tá certo? E aí vou pedir para vocês olharem... Não, na verdade eu vou corrigir todos, um por um, vamos lá. Primeira atividade, a 33, quem são os personagens dessa tira onde se passa a cena? Os personagens, a gente pode perceber que são apenas a professora e o aluno, e a gente pode supor que a cena acontece na sala de aula, certo? Pela mesa da professora, pela mesa do aluno e pelo contexto da conversa. 34. No segundo e no terceiro quadros, os balões referem-se a falas de pessoas que não aparecem no mesmo quadro da fala. Vamos olhar, no segundo e no terceiro, certo? Falas de pessoas que não aparecem no mesmo quadro. Como é possível saber isso? Primeira coisa, a gente vai interpretar com cuidado o enunciado das questões, certo? Se a questão mencionou o segundo quadro e o terceiro quadro, a gente vai olhar para o segundo quadro e o terceiro quadro antes de tentar responder. E aí a gente pode perceber que o balão de fala, nos dois quadros, é uma seta que sai do quadro. Vocês conseguem perceber isso aí? Uma seta que escapa do quadrinho, que essa seta faz referência ao personagem que já havia sido retratado no primeiro quadrinho, certo? No caso dessa seta do segundo quadrinho. E no terceiro quadrinho, a seta, como a gente já conseguiu ter uma ideia da posição de cada um dos personagens, da professora e do aluno, a seta escapa do quadrinho, indicando o local onde o outro personagem que não está presente estaria. Questão 35. O humor nessa tira é gerado pela confusão que o aluno faz entre duas palavras. Quais são essas palavras? A palavra genética, que é a palavra pela qual a professora perguntou, e a palavra genérico, em medicamento genérico, certo? Que é a referência que o aluno faz, citando o próprio pai. Agora, na questão 36, que é a questão que eu gostaria de começar com vocês, é onde a gente começa a falar especificamente sobre ortografia. Primeiro vamos lembrar que ortografia, certo? É o conjunto de acordos, é o conjunto de combinados sobre como as palavras devem ser escritas na língua, certo? Quando eu digo o conjunto de acordos e o conjunto de combinados, é que eu quero dizer que as regras da ortografia, elas não são regras prontas, certo? Regras naturais que já fazem parte da língua desde sempre. As regras de ortografia, elas são definidas pelo grupo de pessoas que usa aquela linguagem de acordo com critérios que podem variar ao longo do tempo, certo? No caso do Brasil, por exemplo, a gente tem hoje um acordo ortográfico que é bastante recente, e antes desse acordo ortográfico a gente tinha outro modo de escrever as palavras. Lembrando, então, olha só o nome, acordo ortográfico. A ortografia é o conjunto desses combinados, o conjunto desses acordos sobre como as palavras devem ser escritas na língua. 36. Na tira, há as palavras casa e significa, escritas com a letra S. Leia-as em voz alta, prestando atenção ao fonema, som, que a palavra S representa em cada uma e assinale a alternativa correta. Antes de responder a questão, nós podemos perceber que a palavra fonema aparece destacada e tem um quadro explicativo do lado,
justamente porque nós precisamos investigar novamente a distinção entre fonema e letra. Essa é uma diferença sobre a qual nós já havíamos falado em sala de aula antes da quarentena. Mas é sempre bom lembrar, porque esses conceitos, na verdade, a gente vai repetir essas ideias algumas vezes para que essas ideias se fixem bem, tá certo? Então, aqueles que se lembram, por favor, me acompanhem, aqueles que não se lembram vão ter uma oportunidade de aprender novamente aí, certo? Fonemas são os sons que nós produzimos ao falar, certo? Um fonema é um som da língua. A letra é a representação gráfica do som. A letra é o desenho que representa o fonema. Fonema é o som, o fonema é natural, certo? E a letra é uma invenção posterior que representa o fonema. Só que a gente tem alguns problemas e algumas dificuldades, porque se para cada fonema da língua existisse apenas uma letra correspondente, ninguém teria dúvida de ortografia, certo? As dúvidas de ortografia e a necessidade de se fazer um combinado sobre como nós vamos escrever as palavras, elas surgem porque o desenvolvimento da língua natural e o desenvolvimento histórico dessa representação gráfica, eles não andam lado a lado e equivalentes o tempo todo. Isso quer dizer que alguns fonemas podem ser representados por mais de uma letra e algumas letras podem representar mais de um fonema. Vamos pensar em alguns exemplos, certo? O fonema que inicia a palavra queijo é o mesmo fonema que inicia a palavra casa. Mas esses dois fonemas, esse único fonema é representado por letras diferentes. Por quê? O fonema, nesse caso, pode ser representado por mais de uma letra. O exemplo do segundo caso. A letra X na palavra táxi, a letra X na palavra exame e a letra X na palavra chale. A letra é a mesma, mas cada um dos fonemas que ela representa em cada uma dessas palavras que eu citei como exemplo são diferentes, bastante diferentes, certo? Então, repetindo, alguns fonemas podem ser representados por mais de uma letra, é o caso do mesmo fonema nas palavras queijo e nas palavras casa, e algumas letras podem representar mais de um fonema. É o caso da letra X em táxi, em exame e em chale, certo? Então vamos ler aí o quadrinho explicativo, agora que vocês já se lembraram do que nós havíamos falado em sala de aula antes. Fonema e letra, o quadrinho aí no canto superior direito da página 15 do livro didático, volume 2. Quando falamos em letra, nos referimos apenas à palavra escrita, ou seja, a letra é a representação na escrita do fonema. Quando falamos em fonema, som que pode ser representado por uma letra, estamos nos referindo à pronúncia, isto é, à palavra falada. É importante que vocês se lembrem que o fonema é anterior à letra. O fonema é anterior à letra, certo? Desculpa pela confusão aí. A língua é primeiro falada e só depois escrita. Voltando à questão 36, agora que vocês se lembram da diferença entre letra e fonema. A letra S, a primeira opção da questão 36, a letra S representa o mesmo fonema nessas duas palavras. Lembrando aí que as duas palavras são casa e significa. Pronuncie as duas palavras em voz alta, você mesmo, na sua casa, bem devagar. Casa e significa. A letra S representa o mesmo fonema nessas duas palavras? Me parece que não. Vamos ver a outra alternativa.
A letra S representa fonemas diferentes nessas duas palavras. O fonema representado pela letra S na palavra casa, esse Z, é bastante diferente do fonema S em significa, certo? Então, a letra S pode representar mais de um fonema, um dos casos que eu havia mencionado antes. Então, a segunda alternativa da questão 36 é a correta. Questão 37. Na língua portuguesa, diferentes letras podem representar um mesmo fonema. Copie do primeiro quadrinho as palavras com o mesmo fonema que o representado pela letra destacada em significa. E aí, novamente, é a letra S destacada, certo? É esse fonema S. É um fonema mais leve do que o Z de casa, certo? A gente pode voltar lá no primeiro quadrinho e a gente vai perceber que este mesmo fonema aparece na palavra classe, na lição e na palavra descobrir. Ao ler as palavras, eu fui destacando bem o fonema, certo? Leia as palavras em voz alta para você ter certeza de qual fonema a questão está pedindo, certo? Classe, lição e descobrir. Entenderam agora qual é o fonema? Nas palavras que você copiou, que letras representam o fonema? E aí, olha só como eles escreveram. Eles colocaram duas barras em volta da letra S para que a gente saiba que o exercício não está se referindo à letra S, certo? Ele está se referindo ao fonema que normalmente é representado pela letra S, certo? A gente precisa sempre destacar as duas coisas, e olha só, o enunciado fala fonema, e depois na hora de representar, ele representa com as duas barras, para que a gente saiba que não é da letra S que nós estamos falando do fonema. Então, respondendo. Na palavra classe, a letra, ou as letras que representam o fonema, também são os dois S's, certo? Um S não é a mesma coisa que dois S's. Então, é por isso que a letra é diferente. Na palavra lição, a gente tem o C com cedilha, e na palavra descobrir, a gente tem apenas um S. Até aqui a gente só está observando, certo? Questão 38. Essa questão vai pedir para que vocês tirem algumas conclusões agora. Com base em seu conhecimento da ortografia das palavras, faça o que se pede. Letra A. Pesquise em revistas e jornais 10 palavras escritas com SS. E aí você pode pausar o vídeo agora, se você não tinha tentado responder as atividades antes, pode pesquisar em revistas, em jornais. Se não tem nenhuma revista, nenhum jornal em casa, você está tendo acesso à internet para assistir a aula, pode pesquisar na internet, em sites de notícia, pode pesquisar nos portais que você gosta de ler, de assistir, etc. Pausou o vídeo, volta aqui depois com as 10 palavras, certo? E a resposta é pessoal, você vai indicar aí quais são as palavras que você pesquisou. Ah, não quero sair para pesquisar em outro site, em outro lugar. Use o próprio livro didático para pesquisar, certo? Seu livro didático não tem todas as matérias juntas? Procura lá nas matérias diferentes, procura em história, geografia, acha algumas palavras novas aí pra gente. Letra B. Da observação dessas palavras, assinale a alternativa incorreta quanto ao uso dos dois S's. Primeira alternativa, as duas letras representam um fonema apenas. As duas letras, no caso, os dois S's, certo? Os dois S's na palavra classe, na palavra pássaro e na palavra assobio representam apenas um fonema, não é? Que é o mesmo fonema que a gente já tinha investigado na questão 37. Então, essa alternativa, ela está correta. Se ela está correta, nós não vamos marcá-la, porque o enunciado pede a incorreta. Próxima alternativa, não se inicia a palavra em português com dois S's. E aí eu espero que na pesquisa de vocês tenham percebido que essa alternativa está correta, certo?
todos os exemplos que vocês procuraram, a palavra, as letras 2S sempre aparecem no meio da palavra, nunca no início. Sempre representa o fonema, e aí de novo aquele fonema que a gente tinha mencionado na questão 37, certo? E ele está representado com a letra S, porque a letra S é a letra que mais frequentemente representa esse fonema. Mas nós não estamos falando da letra S, estamos falando do fonema, o fonema S, certo? Que aparece em descobrir, em lição e em classe. Os dois S's sempre representam este fonema? Sim, não é? Porque a letra S, quando ela aparece sozinha, ela pode representar mais de um fonema. Agora, quando ela aparece dobrada, ou seja, com dois S's, ela sempre representa este mesmo fonema, certo? Próxima alternativa, é usado entre vogais. E aí vocês vão se lembrar que vogais são aquelas letras A, E, I, O, U. Sim, mas agora que vocês já sabem a diferença entre fonema e letra, a gente pode ir um pouquinho além, não é? Tentar explorar um pouco essa ideia. Vogais, antes de serem letras, são fonemas. Lembra que eu falei? Então, vogais são aqueles fonemas que são produzidos sem nenhuma obstrução da passagem de ar. Quando eu digo A, o ar passa direto, sem ser interrompido. Quando eu digo quando eu digo E, quando eu digo I, e assim sucessivamente até a final da lista de vogais, certo? Perceberam que eu pude, inclusive, diferenciar o E do E como fonemas diferentes que são representados pela mesma letra? Então, vamos lá. Essa alternativa também está correta, não está? Olhem aí nas palavras que vocês acharam. Pessoal, pássaro, assobio, classe. Nenhuma dessas palavras tem uma consoante próxima dos dois S's. Se vogal é o fonema que não tem nenhuma obstrução do ar, consoante é o fonema que tem uma obstrução do ar, certo? Então, vamos aí para a última alternativa. É usado após consoantes. As duas alternativas próximas aí, as duas se anulam, certo? Pode olhar aí nos seus exemplos novamente para perceber que não tem nenhuma palavra escrita na língua portuguesa que use os dois S's, certo? Logo após uma consoante. Não aparece, certo? Pense aí, por exemplo, na palavra pensar. Tem uma consoante antes do fonema. Ela é escrita com apenas um S. Letra C. Na tira, há a palavra lição. Normalmente, usa-se o C cedilha em palavras derivadas. Complete o quadro seguindo o exemplo. E aí a gente tem um quadro com 3 colunas. Primeira coluna tem a palavra canto e uma palavra derivada de canto, que é canção. Palavras derivadas são palavras que surgem a partir de uma outra palavra. A palavra canto, ela gera a outra palavra canção, certo? Assim como a palavra conter e a palavra contenção, e a palavra abdicar e a palavra abdicação. Seguindo todos os exemplos, vocês vão perceber que, para cada uma dessas palavras, a palavra derivada é escrita com C cedilha, certo? Em ativo, ativação, em deter, detenção, em aclamar, aclamação. Todos os exemplos desse quadro são exemplos de palavras derivadas em que o fonema S aparece escrito com C com cedilha, certo? E aí, no final de cada uma das 3 colunas, a gente tem uma regra, certo? Vocês podem ler com atenção essas regras, podem copiar essa regra no caderno, se vocês preferirem, para tentar fixar essa regra, certo? Mas a melhor forma mesmo de aprender esses acordos e esses combinados da ortografia é ter um hábito intenso de leitura, para que você se acostume a ver o modo como essas palavras aparecem escritas na norma culta. Letra D, da questão 38.
para a gente encerrar. A aula de hoje vai ficar mais curta. Vamos lá. Considere o fonema representado pela letra C nas palavras a seguir. E aí tem a listinha de palavras. Vou deixar vocês observarem aí. Se precisar, pode pausar o vídeo. Primeira afirmação. A letra C não representa o mesmo fonema em todas as palavras. Isso é verdade. Divida as palavras em dois grupos de acordo com o fonema representado. Então, na palavra classe, na palavra casa, na palavra descobrir, na palavra significa, genética, descobriu e marca, a letra C representa o mesmo fonema que pode ser representado pela letra K em alguns outros momentos. Já nas palavras você e farmácia, a letra C representa o mesmo fonema que pode ser representado em outros casos pela letra S. E aí a segunda afirmação é para que você complete a regra. A letra C representa o fonema S quando seguida de E ou I, que são os exemplos aí de você e farmácia, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês podem enviar por mensagem na plataforma ou por e-mail, e eu fico à disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas. Então, hoje nós reforçamos a diferença entre fonema e letra e aprendemos a observar as regras de uso do fonema que pode ser representado pelas letras S, dois S, C e C com cedilha. Então, até a próxima aula. Boa tarde.